Você sabia que uma gargalhada de apenas 15 segundos pode reduzir sua frequência cardíaca em até 8 batimentos por minuto? Que o riso genuíno libera substâncias no cérebro mais poderosas que alguns medicamentos ansiolíticos? E que existe uma diferença fundamental entre rir de alguém e rir com alguém? Uma diferença que pode transformar completamente o ambiente ao seu redor? Hoje, inspirado nos ensinamentos mais leves, mas igualmente profundos de Divaldo Franco, vamos descobrir como o humor, usado na hora certa com a intenção correta, é capaz de curar ambientes tensos, corações feridos e relacionamentos que pareciam impossíveis de consertar. Esta é a história de como uma piada simples salvou uma palestra inteira e se tornou um modelo de como usar o humor compassivo para transformar qualquer situação difícil. Luzes de Divaldo. Histórias que abraçam. Foi numa noite particularmente abafada de sexta-feira na Mansão do Caminho, em Salvador. O auditório principal estava lotado com mais de 600 pessoas que haviam se deslocado de diferentes bairros da cidade para ouvir Divaldo Franco falar sobre a força do perdão. Era um tema pesado, profundo, que sempre atraía pessoas lidando com mágoas antigas, relacionamentos rompidos, feridas familiares que resistiam à cura há anos ou até décadas. O clima estava particularmente pesado naquela noite. Um calor úmido típico do verão baiano tornava o ar quase sufocante dentro do auditório cheio. Para piorar a situação, um dos ventiladores principais quebrou bem no início da noite, e a energia elétrica oscilava constantemente, fazendo as luzes piscarem de forma irregular. As pessoas começaram a ficar visivelmente irritadas. Conversas sussurrantes se espalharam pela plateia, reclamações sobre o calor, sobre a organização, sobre o desconforto. Alguns já se levantavam para ir embora quando Divaldo Franco subiu ao palco. Ele observou por alguns segundos o ambiente, tenso, as expressões frustradas, o murmurado geral de insatisfação. Então sorriu com aquela serenidade característica e disse algo que mudaria completamente a energia da noite. Calma, minha gente. Se a lâmpada resolver apagar de vez, não se preocupem. Façamos como a alma em evolução. Confiemos que sempre há muito mais luz disponível do que conseguimos enxergar no momento. A plateia inteira explodiu numa gargalhada coletiva. Em segundos, toda a tensão acumulada se dissipou como fumaça no vento. As pessoas se olharam, sorriram umas para as outras, e o clima de irritação se transformou numa atmosfera de comunhão e receptividade. Aquela palestra ficou conhecida na história da Mansão do Caminho como a palestra que começou no escuro, mas terminou iluminada. E tornou-se um exemplo perfeito de como Divaldo Franco dominava a arte de usar o humor não como fuga da realidade, mas como ferramenta de transformação espiritual. Para entender completamente o que aconteceu naquela noite na Mansão do Caminho, precisamos analisar a situação de forma mais detalhada. 600 pessoas, a maioria adultos e idosos, muitos carregando dores emocionais profundas, presos num ambiente fisicamente desconfortável, com equipamentos falhando e expectativas sendo frustradas. Era o cenário perfeito para uma revolta coletiva, reclamações generalizadas, ou pelo menos um esvaziamento significativo do auditório. Qualquer palestrante convencional teria enfrentado uma situação extremamente difícil. Mas o que Divaldo Franco fez naquele momento foi aplicar na prática um princípio que ele havia aprendido através de décadas de estudo da natureza humana. O riso coletivo tem o poder de quebrar instantaneamente qualquer cadeia de negatividade que esteja se formando em um grupo.
Quando as pessoas riram juntas da analogia entre a lâmpada piscante e a condição da alma humana, algo profundo aconteceu, a nível neurológico e social. A risada compartilhada criou uma experiência de união, que substituiu imediatamente a experiência anterior de irritação individual. O humor genuíno, ensinava Divaldo, é o sorriso da caridade em ação. Oferece alívio imediato, antes mesmo de apresentar qualquer solução prática para o problema. Essa perspectiva sobre o humor como ferramenta espiritual não era uma invenção moderna. Já em 1863, Allan Kardec escrevia na Revista Espírita sobre a importância da alegria de viver, como antídoto natural contra a melancolia e os estados depressivos que tanto prejudicam o desenvolvimento espiritual. Kardec observava que pessoas excessivamente sérias, que nunca riam ou se permitiam momentos de leveza, frequentemente desenvolviam obsessões, fixações mentais e uma rigidez de pensamento que atrapalhava seu crescimento moral e intelectual. As primeiras crônicas espíritas publicadas no Brasil, ainda no século XIX, já incluíam anedotas e histórias engraçadas para ilustrar princípios morais. Os pioneiros da doutrina espírita entendiam intuitivamente que o humor bem empregado facilitava a absorção de ensinamentos profundos. Mas é a ciência moderna que nos oferece a explicação mais fascinante sobre o que realmente acontece quando rimos de forma genuína e compartilhada. Uma meta-análise impressionante publicada pela Universidade de Oxford em 2024 analisou mais de 100 estudos sobre os efeitos fisiológicos do riso. Os resultados foram surpreendentes. O riso induz a liberação de endorfinas, os hormônios da felicidade, em quantidades comparáveis àquelas liberadas durante exercícios físicos intensos. Mais impressionante ainda, apenas 30 segundos de riso genuíno são suficientes para elevar o limiar de dor física em 10%. Em outras palavras, pessoas que riram por meio minuto conseguem suportar desconfortos físicos com mais facilidade do que antes de rir. Um estudo específico, da USP publicado em 2023, focou no impacto do humor no início de apresentações públicas. Os pesquisadores descobriram que plateias que riem nos primeiros 5 minutos de uma palestra mantêm a atenção 18% maior durante os 20 minutos seguintes, comparadas a plateias que não experimentam momentos de humor no início. Isso explica exatamente por que a estratégia de Divaldo Franco naquela noite foi tão eficaz. Ao fazer a plateia rir logo no início, ele não apenas dissipou a tensão momentânea, ele criou um estado neurológico de receptividade que duraria toda a palestra. Mas havia ainda outro aspecto fascinante no que aconteceu naquela noite. Após a piada sobre a lâmpada, algo espontâneo e belo ocorreu na plateia. Um senhor idoso que estava na primeira fila se levantou e se ofereceu para segurar uma lâmpada de emergência que alguém havia trazido. Outras pessoas começaram a se oferecer para trazer ventiladores portáteis de suas casas. Em questão de minutos, o problema que havia gerado irritação coletiva se transformou numa oportunidade de colaboração e cuidado mútuo. As pessoas passaram de reclamantes passivas para colaboradoras ativas na solução dos desafios. Essa transformação ilustra perfeitamente um dos princípios fundamentais que Divaldo Franco ensinava sobre o humor consciente. Quando usado com a intenção correta, o riso não apenas alivia tensões temporariamente, ele abre corações e mentes para novas possibilidades de ação positiva. 3 mecanismos dos risos que curam. Para compreender cientificamente por que o humor tem esse poder transformador tão profundo,
Divaldo Franco identificou 3 mecanismos distintos, através dos quais o riso atua no ser humano: o fisiológico, o psicológico e o social. O primeiro mecanismo é fisiológico e envolve uma cascata complexa de reações bioquímicas que começam no momento em que rimos genuinamente. Quando começamos a rir, o diafragma se contrai de forma ritmada e intensa, empurrando o sangue de forma mais eficiente para a região torácica e estimulando diretamente o nervo vago. O nervo vago é uma das estruturas mais importantes do sistema nervoso parasimpático, o sistema responsável pela resposta de relaxamento do organismo. Quando estimulado pelo riso, ele envia sinais diretos para o cérebro indicando que é seguro diminuir a produção de cortisol e adrenalina, os principais hormônios do estresse. Simultaneamente, o riso desencadeia a liberação de endorfinas, dopamina e serotonina, um coquetel neuroquímico natural que produz sensações de bem-estar, relaxamento e otimismo. É literalmente uma farmácia interna que se ativa através de algo tão simples quanto uma gargalhada genuína. O segundo mecanismo é psicológico, e talvez seja o mais sutil, mas poderoso dos 3. O humor tem a capacidade única de criar o que os psicólogos chamam de distanciamento seguro em relação a problemas e dificuldades. Quando conseguimos rir de uma situação difícil, não de forma negativa ou cínica, mas com genuína leveza, nosso cérebro literally migra da atividade centrada na amígdala, que é o centro do medo e da reação de estresse, para uma atividade mais centrada no córtex pré-frontal, que é a região responsável pela análise racional e pela criatividade. Essa migração neurológica nos permite ver situações de perspectivas completamente novas. Problemas que pareciam intransponíveis de repente revelam soluções criativas. Conflitos que pareciam irreconciliáveis mostram pontos de encontro antes invisíveis. Foi exatamente isso que aconteceu com a plateia de Divaldo Franco naquela noite. Antes da piada, as pessoas estavam presas numa mentalidade de vítimas das circunstâncias. Está calor, o ventilador quebrou, a organização é ruim. Após o momento de riso compartilhado, elas migraram para uma mentalidade de colaboração ativa. Como podemos resolver isso juntos? O terceiro mecanismo é social e envolve a liberação de ocitocina, frequentemente chamada de hormônio do vínculo, que acontece quando rimos em grupo. A ocitocina é a mesma substância liberada durante abraços calorosos, atividades sexuais e momentos de profunda intimidade emocional. Quando uma plateia ri junta, cada pessoa experimenta uma sensação de vínculo e segurança compartilhada que vai muito além da simples diversão momentânea. É uma experiência de comunhão que dissolve barreiras sociais, diferenças de idade, status socioeconômico e background cultural. Isso explica por que comediantes frequentemente comentam sobre a diferença entre fazer uma pessoa rir individualmente e fazer uma multidão rir coletivamente. O riso coletivo tem uma qualidade quase mística de união que transcende a soma de risos individuais. Esses 3 mecanismos trabalhando simultaneamente, fisiológico, psicológico e social, criam uma experiência de transformação que é, ao mesmo tempo, instantânea e duradoura. Instantânea porque os efeitos bioquímicos começam imediatamente. Duradoura porque as novas perspectivas e conexões criadas através do riso compartilhado podem influenciar comportamentos e relacionamentos por semanas ou meses. Divaldo Franco entendia intuitivamente esses mecanismos décadas antes da ciência conseguir mapeá-los detalhadamente.
Sua genialidade estava em aplicar esse conhecimento de forma prática e compassiva, sempre com a intenção de curar e unir, nunca de ridicularizar ou diminuir. O exemplo da noite na mansão do caminho se tornou um modelo que ele repetiria milhares de vezes ao longo de sua carreira. Usar o humor como ponte para a transformação espiritual, como ferramenta para abrir corações e mentes para verdades mais profundas. Como ele costumava dizer, o riso genuíno é uma oração de gratidão que fazemos com o corpo inteiro. Uma celebração da alegria de estar vivo que convida outros a participar da mesma celebração. Exercício: humor compassivo. Em 3 passos, inspirado na maestria com que Divaldo Franco usava o humor como ferramenta de transformação, um grupo de estudos espíritas em Recife desenvolveu uma técnica prática que eles chamaram de humor compassivo. É um método de 3 passos que qualquer pessoa pode aprender e aplicar em situações de tensão, seja no trabalho, na família ou em qualquer grupo social. O primeiro passo é perceber o clima. Antes de tentar introduzir qualquer elemento de leveza numa situação tensa, é fundamental fazer o que eles chamam de scan emocional, rápido do ambiente. Isso significa observar conscientemente os sinais de tensão, raiva, medo ou desconforto que estão presentes no grupo. Pode ser expressões faciais fechadas, posturas corporais rígidas, silêncios desconfortáveis, conversas sussurradas, ou aquela sensação geral de que algo não está bem no ar. O importante é nomear internamente o que você está percebendo. Atenção aqui. As pessoas estão com medo. Existe raiva não expressa circulando. Essa primeira etapa é crucial, porque o humor aplicado sem sensibilidade ao contexto emocional pode facilmente ser interpretado como desrespeito, frivolidade ou falta de empatia. O humor compassivo sempre começa com compaixão, com a capacidade de perceber e acolher o sofrimento presente antes de tentar aliviá-lo. O segundo passo é encontrar algo genuinamente leve. Aqui o desafio é observar a situação até identificar um detalhe que seja genuinamente engraçado ou inusitado, mas que seja completamente inofensivo e não ridicularize ninguém presente. Pode ser um barulho inusitado que algum equipamento está fazendo, um tropeço próprio que você cometeu, uma analogia simples e inesperada entre a situação atual e algo do cotidiano, ou qualquer pequeno absurdo da vida que possa ser observado com leveza. A chave aqui é que o humor deve vir de uma observação genuína, não de algo forçado ou artificial, e deve ser algo que una as pessoas numa experiência compartilhada de humanidade, em vez de dividi-las entre quem ri e quem é ridicularizado. O terceiro passo é compartilhar com intenção de aliviar, não de ridicularizar. Isso significa expressar a observação engraçada de forma simples, com tom sereno, e com a intenção clara de oferecer alívio coletivo para a tensão presente. Por exemplo, numa reunião onde o projetor está falhando e todo mundo está ficando impaciente em vez de reclamar ou fazer piadas às custas de alguém, você poderia dizer algo como: acho que até o projetor está nervoso com essa reunião importante. Que tal darmos um respiro para ele? E para nós também. É uma observação leve, que reconhece a frustração de todos sem culpar ninguém, e que oferece uma perspectiva ligeiramente diferente da situação, que pode permitir que as pessoas relaxem um pouco. O grupo de estudos de Recife decidiu aplicar essa técnica de forma sistemática em seus encontros semanais. Estabeleceram uma tradição simples. Antes de cada reunião de estudo,
Um participante voluntário conta uma história de mico pessoal em 90 segundos. Não algo profundamente constrangedor ou traumático, mas alguma situação engraçada ou embaraçosa que aconteceu com eles recentemente. O objetivo não é humilhar quem conta a história, mas criar um momento de riso compartilhado que relaxa todo o grupo e estabelece um clima de humanidade e humildade para o estudo que virá. Em seguida, os resultados foram surpreendentes. Uma pesquisa interna que eles conduziram durante 6 meses mostrou uma queda de 22% na evasão dos encontros. Pessoas que antes faltavam frequentemente começaram a participar mais regularmente. O clima geral dos estudos se tornou mais leve e participativo. Mais importante, eles descobriram que começar com humor compassivo criava um ambiente onde as pessoas se sentiam mais à vontade para compartilhar dúvidas, dificuldades pessoais e até mesmo discordar respeitosamente de interpretações doutrinárias. Como um dos coordenadores do grupo observou, quando começamos rindo juntos, terminamos crescendo juntos. O humor derruba as máscaras que usamos para nos proteger e quando estamos sem máscaras podemos nos conectar de verdade. Essa experiência ilustra perfeitamente o que Divaldo Franco sempre ensinou. O humor consciente não é uma fuga da seriedade espiritual. É uma ferramenta que torna a seriedade espiritual mais acessível, mais humana, mais transformadora. Como ele costumava dizer, o caminho para Deus não precisa ser sisudo para ser sincero. Às vezes, um sorriso genuíno nos aproxima mais do Criador do que 1000 orações feitas com o senho franzido. Vamos recapitular os 3 mecanismos fundamentais através dos quais o humor compassivo pode curar ambientes e relacionamentos, baseados nos ensinamentos e no exemplo prático de Divaldo Franco. Primeiro mecanismo: humor fisiológico. Regula hormônios do estresse e ativa o sistema nervoso parasimpático. Quando rimos genuinamente, nosso corpo produz endorfinas, reduz cortisol e cria um estado bioquímico de bem-estar que pode durar horas. É literalmente uma medicina natural que podemos ativar através de uma atitude mental. Segundo mecanismo: humor psicológico. Cria perspectiva saudável e nos distancia temporariamente dos problemas. Permite que nosso cérebro migre dos centros de medo para os centros de criatividade, revelando soluções e possibilidades que estavam invisíveis quando estávamos presos na tensão. Transforma vítimas das circunstâncias em colaboradores, ativos na solução. Terceiro mecanismo: humor social. Fortalece a sensação de apoio mútuo e pertencimento coletivo. Libera ocitocina, cria vínculos, dissolve barreiras artificiais entre as pessoas. Transforma grupos de estranhos irritados em comunidades de pessoas que se importam umas com as outras. Como Divaldo Franco demonstrou naquela noite memorável na Mansão do Caminho, esses 3 mecanismos trabalhando juntos têm o poder de transformar completamente a energia de qualquer ambiente, não importa quão tenso ou desafiador seja a situação inicial. O humor compassivo não nega os problemas reais. Ele cria o estado mental e emocional necessário para que possamos lidar com esses problemas de forma mais criativa, colaborativa e eficaz. Gratidão pela sua audiência e pela sua disposição de explorar esse aspecto mais leve, mas não menos transformador, dos ensinamentos de Divaldo Franco. A história da palestra que começou no escuro, mas terminou iluminada, nos lembra que às vezes as melhores soluções vêm não de lutar contra as dificuldades, mas de encontrar formas criativas de dançar com elas. Experimente levar um sorriso genuíno para onde houver tensão esta semana. Lembre-se da lâmpada que piscava.
Às vezes ela precisa falhar para nos mostrar que existem outras formas de iluminar o ambiente. E às vezes, um momento de riso compartilhado é exatamente a luz alternativa que uma situação precisava. No próximo episódio de nossa série, vamos explorar uma questão que muitas pessoas fazem, mas poucos ousam investigar profundamente. Caridade da felicidade? Usando um caso real da Mansão do Caminho, vamos descobrir a ciência por trás da generosidade e como o ato de dar pode ser mais transformador para quem dá do que para quem recebe. Na descrição deste episódio, você encontra um resumo prático da técnica do humor compassivo em 3 passos, com exemplos específicos de como aplicá-la em diferentes situações do seu dia a dia. Se esta história inspirou você a ver o humor de uma forma mais consciente e curativa, compartilhe este episódio com alguém que precisa descobrir que é possível levar leveza aos momentos pesados da vida, sem perder a profundidade espiritual. E lembre-se sempre que o seu riso seja seu primeiro gesto de cura, sua primeira oferta de paz, sua primeira demonstração de que é possível encontrar luz, mesmo quando as lâmpadas da vida estão piscando. Até nossa próxima jornada de luz, sabedoria e, por que não, algumas gargalhadas transformadoras. Um forte abraço cheio de gratidão e alegria.